que tem muito aluno que entrou depois que a pontuação estava fechada. Estou dizendo que entrou na lista de presença, entrou depois. Então, esses alunos, eles apareciam na lista, para nós gera uma não conformidade. Por quê? Quando nós lançamos a pontuação, ou você lança ponto para o aluno, ou você lança como não realizou a atividade. Tá? E aí, o sistema, para nós, ele só aceita fechar quando você faz uma ou outra opção. Ou você lança a pontuação, ou você lança que o aluno não realizou a atividade. Aí chega lá no final, você fecha. Tá? Mas o que acontece? O setor de matrícula da faculdade, assim que eles vão analisando a documentação e vão aprovando, eles vão incluindo esses alunos nas turmas. Né? Então, o que acontece? Esse aluno aparece numa turma que a pontuação já foi fechada e aparece para nós como não conformidade, né? Porque não foi indicado nem pontuação, nem foi indicado que o aluno não fez o trabalho. Então, ontem eu entrei, né, entrei no primeiro, entrei no segundo bimestre. Então, lá eu fiz uma limpeza. Né? Aqueles alunos que apareciam sem a indicação de pontuação ou sem a indicação de não ter feito atividade, eu coloquei que não fez atividade. Tá? Por isso que eu estou dizendo, como tinha vários alunos ali, eu diria o seguinte, é a oportunidade, né? Façam algum trabalho, né? A gente pediu os primeiros trabalhos, pedindo lá para falar a respeito de William James, o primeiro pensamento de William James. Depois nós pedimos no segundo bimestre para falar sobre o ID, falar da psicanálise. Nós pedimos uma série de atividades. Então, vejam essas atividades que ainda possam ser feitas para aqueles que não fizeram. Tá? Façam e mandam direto para o meu WhatsApp. Tá? Eu diria o seguinte, olha, se esses alunos estiverem na aula, conversem depois com o Carlos passa o meu WhatsApp e vocês mandam direto para não dar esse trabalho para o Carlos, porque vocês vão mandar para o Carlos vai mandar para mim depois. Então manda direto para mim no WhatsApp, para mim é mais prático, eu já pego a lista, eu abro no meu celular e já lanço a pontuação que eu tenho que lançar, tá bom? É oportunidade para que ninguém fique para trás, porque vai chegar o período agora de provas, né? E o aluno faz as provas, tal, aí ele vai para exame porque faltou pontuação. Então, pelo menos na pontuação dos meus trabalhos, vamos ver se a gente consegue corrigir, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque ontem eu entrei, né? Aliás, não foi nem uma cobrança da coordenação, eu entrei porque eu queria dar uma repassada geral para ver se não ficou nada para trás. Aí eu verifiquei que tinha inconsistência e eu comecei a limpar. E quando a gente faz a limpeza, a gente manda para a coordenação referendar. Tá? Mas ainda há tempo da gente entrar com pontuação. Então, quem ainda não fez, faça. Faça que ainda é possível pontuar. Ontem, inclusive, quando eu estava fazendo esse acerto aí, eu vi um caso de aluno que tinha mandado o trabalho para mim, mas ele não estava naquela primeira pontuação de 300 pontos. Ele não tinha lançado, eu lancei a pontuação para ele. Acho que foi o José Isânio. Fiz o lançamento para pontuar para ele no primeiro trabalho. Alguns que a gente lembrou na hora. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quem não fez, ainda há tempo de recuperar, né? Por quê? O exame, ele vai acontecer lá na frente, né? O exame ele vai acontecer no dia 30 de junho, né? Então, ele está distante. Então, quem vai para o exame? O sistema, ele quando fecha, ele vai fechar um pouco antes do dia 30/6, e ali ele vai apontar o aluno que ficou para exame, ou porque não conseguiu pontuação nas avaliações, né, oficiais, ou porque ele não conseguiu
a pontuação na avaliação do professor, ou porque o aluno não conseguiu a pontuação mínima da avaliação de AVA. Tá? Então, é importante correr, que a gente ainda tem tempo. Tá bom? Então, esse é o recado que eu queria passar. Outra coisa importante, né? A Sara mandou um recado. A Sara ficou sem celular aí quase uma semana, né? Então, agora ela já tem celular. A gente tem se conversado por e-mail. Aí ela falou, olha, dá uma lembrada nos alunos a respeito da prova, como que a prova é realizada, porque tem gente que esqueceu. Eu acredito que tem esquecido mesmo, porque até nós, professores, na hora da gente providenciar, né, a postagem da prova, com toda certeza, a gente vai fazer um esforço mental ali para lembrar, né? Porque foi feito quando? Foi feito ali em abril, né? O tempo passou, né? Veio maio está acabando, e agora nós vamos ter que colocar as provas, né, no AVA para que seja realizado, né? Então, para lembrar para vocês, né, como que a prova, né? A prova, ela vai acontecer na semana do dia 15 ao dia 19, no dia da aula de vocês, tá? Então, no dia da aula de vocês, o link vai estar disponível lá no AVA, lá no último encontro, no nosso caso, lá no encontro 16, na sessão 16, vai estar lá o link na prova. Vocês vão entrar, são 10 questões, múltipla escolha, uma única alternativa correta, tá? Nesse caso aqui, cada alternativa vale 400 pontos, né? Porque o total da pontuação da avaliação oficial da B2 é 4.000 pontos. Então, uma prova com 10 questões, cada questão vale 400 pontos, tá? Então, essa é a prova oficial, né? Oficial. O link vai estar disponível para vocês quando? Ele vai estar disponível no dia da aula de vocês. Vocês vão entrar, o link está lá, vocês entram, façam a prova. Dessa vez, com toda certeza, né? A gente vai fazer com mais critério, com mais cuidado, né? O que é fazer com mais critério, com mais cuidado? Não vai haver a possibilidade, por exemplo, de prazo estendido, como teve da outra vez. Não, vai ser o prazo normal, né, de 24 horas para realizar a prova. Outra coisa, não vai haver a possibilidade do aluno, por exemplo, ele fez a prova uma vez, aí ele vai e refaz a prova, melhora a pontuação dele. Não, não vai. Dessa vez a gente vai fazer tudo com tempo, com critério, tudo direitinho. Então a prova vai estar lá para você redondinha para fazer, tá? Redondinha. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa prova, tá? E a nossa prova acontece quando? Semana do dia 15 ao dia 19, né? Quando que é dia 15? Estou olhando no meu calendário aqui, ó. Dia 15 é uma terça-feira, então a nossa prova é na quarta-feira, né? Segunda 15, 16 terça. A nossa prova é no dia 17. Então é dia 17 que acontece a nossa prova, tá? Aí, né? Para aqueles alunos que não fizeram a primeira avaliação, a B1, tá? Terão a oportunidade de fazer a avaliação no dia 25. E aí, no dia 25, não é no dia da aula, não. Pode uma casualidade que seja o dia da tua aula. Mas o dia 25 será o dia de segunda chamada para todo mundo. Então, lá no dia 25, a gente vai colocar o link à disposição para aqueles que não fizeram, somente aqueles que não fizeram a primeira prova. Entram lá com o link e vão fazer a B1, prova de substitutiva, que a gente chama. No passado a gente chamava de segunda chamada, agora é substitutiva. No mesmo critério, 10 questões,
alternativa de A até E, né? Apenas uma correta, ao mesmo tempo, com o conteúdo do primeiro bimestre. Tá? Então, para aqueles que não fizeram, vão fazer no dia 25. Somente aqueles que deixaram de fazer estão sem nota no primeiro bimestre. Tá? Por favor, aqueles que, né, fizeram a prova, não vão se aventurar a querer tentar de novo lá, não. Tá? Podem ter uma surpresa, tá bom? Outra coisa, aí então, essa prova ela terá o conteúdo do primeiro bimestre. Uma prova parecida com aquela prova que já foi feita pela maioria. Né? Aí no dia 30, no dia 30 é o exame, né? Aí é aquele que não conseguiu pontuação, né? E foi para exame. Então, aquele que foi para exame, ele vai realizar uma prova no dia 30. Essa prova de exame, ela vale 5.000 pontos. Quer dizer, são 10 questões, cada questão vai valer 500 pontos. Né? Aí o conteúdo dessa prova de exame, 50% do primeiro bimestre, 50% do segundo bimestre. Posso adiantar para vocês, a prova B2 já está pronta, a prova substitutiva já está pronta, o exame já está pronto. Tá? Eu ainda não coloquei lá na nossa pastinha, lá no Lava, por quê? Faz a conta, né? São, para a gente colocar lá, né? São 10, mais 10, mais 10. São 30, 60, 90 questões para colocar lá. Eu tenho 7 turmas, faz a conta. Né? São 630 questões para lançar lá. E por que não lançar agora? Isso até eu estou esperando para conversar com a coordenação. Né? Como a gente tem um espaço de tempo, eu acho interessante primeiro postar a prova B2. Aí todo mundo realiza a prova, pontua direitinho e tal. Fechou. Aí a gente entra com a substitutiva e planta ela lá. O exame, né? Nós vamos ver se a gente entra depois. Porque é assim, né? Como é que o critério funciona, né? Olha, nós professores, né? E eu estou na vida acadêmica, no ensino superior, de escola particular, desde 1996, e sempre foi assim, né? Existe uma convenção coletiva da nossa categoria em que, se a universidade não dispensar o professor até o dia, por exemplo, até o dia 23 de junho, faça isso depois, vai ter que pagar 6 meses normal para o professor, que é a chamada semestralidade. Então, o que acontece, né? Quando chega próximo dessa data aí, a faculdade ela toma as providências dela, né? Vai ver os critérios e alguns professores acabam saindo. Então, mas dentro do profissionalismo nosso, tudo vai ficar redondinho, prontinho, arrumadinho, pontuação, tudo lançado, tá? Então, eu não quero ser um daqueles que talvez saia, eu quero continuar, porque eu gosto da instituição, eu gosto do modelo, eu acredito no modelo de ensino da faculdade, né? Por isso eu quero continuar. E nesse momento que a gente está atravessando aqui, é onde a gente pode dizer que está mais reforçado ainda o modelo da Croton, né? Por quê? Teve muita universidade que teve que resolver uma série de coisas a toque de caixa, por quê? Porque não tinha uma plataforma pronta para poder fazer, não tinha uma série de coisas. Então, a nossa universidade, ela tinha, nesse aspecto, uma boa estrutura pronta. Então, eu posso falar com certeza, eu acredito no modelo, né? Por isso, seria interessante continuar. Mas nós não sabemos exatamente por isso. Não é somente o fato do professor
pessoa não está no agrado da faculdade. É que realmente a gente está num momento muito complicado, né? Então a gente não sabe como vai ficar. Mas eu vou deixar tudo prontinho, vou ver se eu levo isso até o final. Não vemos a hora de encerrar esse semestre aqui, para a gente ter um retorno normal, né? Porque está previsto o retorno para agosto. Eu estava olhando no jornal hoje, o governo do estado colocou uma página inteira falando de algumas flexibilizações aí em muitas áreas, e uma delas é o ensino, né? Então, eu acredito que em agosto a gente volta presencial, acreditamos, né? Mas até lá, está tudo no esquema, está tudo pronto, né? E é o que eu falo para vocês, a Croton, ela tem um modelo de AVA que deu para adequar perfeitamente à situação atual. E a gente conseguiu trabalhar e conseguiu fazer e conseguiu passar para vocês dentro daquilo que foi possível melhor, né? Então é isso, tá? Novamente, só para lembrar, quem não fez a prova, B1, dia 25, tá? O que o aluno vai encontrar lá para fazer? Ele vai encontrar uma prova parecida com a primeira prova que já foi realizada, dia 25. É uma prova substitutiva da B1. Aí, a prova B2, na semana do dia 15 ao dia 19, a prova acontece. Do mesmo jeito, tem um link que vocês vão ingressar, vai ficar aberto para vocês durante 24 horas, vocês vão poder fazer a prova, né? A gente já vai fazer ali a indicação da questão que está certa ou está errada, aliás, aquela que está errada, né? O sistema já corrige e nós lançamos, né? Vai ter revisão? Vai ter revisão normal, tá? Vai ter uma revisão normal, tá? E no dia 30, exame, 50% do primeiro, 50% do segundo, e está fechado, não tem o que falar, tá bom? Então, a Sara pediu para relembrá-los, né? Então, eu relembrei, né, como é que vai ser. E hoje, o que nós vamos falar, né? Eu estava olhando o encontro 16 do AVA, aliás, o encontro 4.3, eu acho que é o último encontro do AVA, né? Para olhar o conteúdo, né? Quando eu fui fazer a prova, eu dei uma passeada pelo conteúdo, né? E nesse último encontro, com sinceridade, né? Eu não encontrei nada ali que a gente podia trabalhar como tema histórico. Tem muita informação a respeito da profissão do psicólogo, de SUS, uma série de coisas. Mas a questão de conteúdo histórico mesmo, não tinha muito para trabalhar, não. Por isso, hoje eu nem vou olhar para esse assunto. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do conteúdo da nossa prova, para que não fique dúvida. Tá? Para que não fique dúvida. Dessa vez, eu fiz a prova. Eu não peguei questão do AVA, não peguei questão do livro, não peguei de lugar nenhum. Eu olhei o conteúdo que foi trabalhado e eu montei a prova dentro, né, de um conceito de muita simplicidade. Tá? Não tem pegadinha, não tem nada que possa tirar o aluno do assento, né? A gente montou uma prova mesmo para se fazer com tranquilidade, tá? Então vamos falar um pouquinho de conteúdo, né? Olha só, nós falamos bastante de muitos assuntos, né? Mas nós falamos bastante da psicanálise, né? Da história da psicanálise, de Freud, né? Da importância de Freud. Quando ele surge, a gente fala que foi praticamente uma revolução na psicologia, né? A sua forma de trabalhar a psicologia, né? Então, nós trabalhamos bem esse assunto, mas vamos relembrar algumas coisas, né? A questão do ego, superego e do id, por exemplo, né? A gente diz o seguinte, olha, existe para a formação, né,
da, 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 do, da personalidade do indivíduo, né? A gente fala indivíduo, né? Mas para não dizer ser humano, né? Na visão de Freud, né? Dentro da sua linha de pensamento, né? Ele fala que as ações do ego são determinadas pelos conflitos internos entre id e superego, né? O que é o id, né? O id é aquela energia, né? A busca do prazer, a busca da satisfação, a busca do status, de uma série de coisas. Então, o id é isso, é uma energia forte, segundo Freud, né? Então, eu diria o seguinte, olha, o id é essa energia forte, né? Seria o princípio do prazer, a busca do prazer, né? Em todas as suas áreas. O ego, ele é o princípio da realidade. Então o ego sempre vai procurar trazer aquela energia do id para algo que seja real, né? E às vezes aquilo que é real, né? Não pode, o indivíduo não pode expressar, né? E aí é que o superego atua, porque o superego ele trabalha com os padrões morais, né? Os padrões morais. Então, olha, existe naturalmente a gente fala, existe um conflito, né? Entre o id e o superego. Por quê? O id é uma energia, né? Que busca a satisfação, o prazer. O ego vai tentar dar resposta a isso. E o superego vai colocar o freio, que são os padrões morais. Tá? Isso tudo internalizado, né? No ser humano ali, no seu inconsciente, né? No seu inconsciente. Então, o id, o ego, o superego, o id é a energia, o ego é o princípio da realidade, que vai tentar transformar aquilo que o id gerou em algo que seja real, e o superego ele vai usar os padrões morais para frear, né? Olha, isso não pode, né? Mas se a gente analisar direitinho, olha, os padrões morais que nós vivemos hoje, né, no século XXI, são os mesmos padrões morais que nós tínhamos no tempo de Freud? Eu acredito que não. Talvez na época lá de Freud, né, as pessoas eram mais conservadoras numa série de coisas, né? Então talvez fosse diferente, mas Freud já trabalhava essa ideia lá atrás. E hoje nós vivemos num mundo de muito consumo, de muita liberdade, onde as pessoas podem se expressar de muitas maneiras, né? Fazer e viver de muitas maneiras, né? Então, não que o superego deixou de atuar, ele continua atuando. Ele continua apontando que aquilo não pode ser feito, que vai contra padrões morais, ou contra aquilo que a sociedade pensa, ou contra aquilo que a igreja fala que é ruim, né? Ou contra aquilo que o pai e a mãe diz que o filho ou a filha não deve fazer, e por aí vai. Então, o superego, ele é importante, né? Porque ele inibe, né, que o indivíduo ele saia fora do eixo, né? Que ele faça algumas coisas que não sejam dentro de um nível normal, né? Então, o superego é importante e haverá, né, o que a gente chama, né, haverá um conflito entre o id e o superego, né? Porque o superego vai dar freio para essa situação, tá? Então, isso a gente trabalhou bastante lá atrás, quando nós falamos da psicanálise, né? Da psicanálise. Então, Freud, o pai da psicanálise, o homem que revolucionou, né, a psicologia lá no seu tempo, né? Depois vieram uma série de
de pensadores, uma série de escolas mostrando outros caminhos. Mas Freud foi o grande expoente da psicanálise. Teve seguidores, teve. Jung é um seguidor de Freud, né? Que depois ele cria a sua própria linha de pensamento, né? Então é isso, né? Essa questão acho que fica bem clara, né? Id, ego, superego. O id é energia, o ego é a realidade, tenta transformar aquilo em algo que seja real, e o superego coloca freio em tudo isso, quer ver? Mostrando os padrões morais, né? Que nós ainda temos, né? Mesmo no século XXI, nós temos padrões morais, né? Que de uma forma ou de outra, né, são respeitados, né? Mesmo que as pessoas em algum momento, em algum lugar, em alguma situação podem até extrapolar, mas o superego sempre está dando um alerta, né, que aquela situação ela não pode ser vista como uma situação dentro da normalidade, né? Tá bom? Teve um outro filósofo alemão, né, o Karl Eduard von Hartmann, né? A história conta até que o Freud também buscou alguma coisa na linha de pensamento desse alemão aí, do Karl Eduard, né? Então, o Karl Eduard escreveu uma obra que ficou, né? É a filosofia do inconsciente, tá? E mais adiante Freud, né, começa a tratar desse assunto. O Jung, então, vai mais longe, né? O Jung fala do inconsciente coletivo, a questão dos arquétipos, né? Então, Jung vai até mais longe. Mas esse pensador alemão, com essa obra, ele levou alguma influência para a linha de pensamento de Freud, né? A questão do inconsciente. Então, ele escreveu essa obra, né? A filosofia do inconsciente, e dentro dessa linha de pensamento dele, ele foi tão longe, né? Foi tão longe mesmo que ele dizia o seguinte, que o inconsciente, né? Ele agiria de uma forma tão intensa que o inconsciente teria até criado, né? Ajudou na criação da natureza e do mundo, o inconsciente. Quer dizer, se a gente viajar nessa linha de pensamento, né, e olhar para algumas linhas, né, até de religião do mundo, até algumas linhas de pensamento, né, eu já li um pouco a respeito, se fala muito, né, que o mundo, na verdade, ele tem um inconsciente próprio, né? São muitas pessoas vivendo nesse mundo com linhas de pensamento, com uma série de coisas, mas se você juntar tudo isso, é um inconsciente só, né? O budismo, ele trata, o budismo japonês, né? Não tibetano. O budismo japonês lá, de um filósofo japonês, o Nichiren Daishonin, que é um cara que andou aqui pela Terra há 500 anos antes de Cristo, na linha de pensamento desse budismo, dizia o seguinte, que existe um grande, né, universo em que todo esse universo existe uma energia muito grande e que as pessoas, quando deixam esse mundo aqui, essa energia se desprende e se junta com a energia do coletivo. E que, havendo necessidade, essa energia volta para o novo corpo. Não vamos discutir o aspecto religioso dessa forma de pensar. Mas se a gente pensar como esse alemão pensou, né, o Karl Eduard, ele falava mais ou menos isso, né? Ele escreve esse livro falando da filosofia do inconsciente, ele dizia que o inconsciente, né, ele agiria sobre a natureza de tal forma que até o mundo tenha sido influenciado, tenha sido criado, né, por obra
do inconsciente. Tá? Então, se a gente olhar pelo aspecto religioso, a gente pode chegar muito perto disso, né? Quem é Deus? Ah, é uma grande energia, é um senhor barbudo, ou uma senhora, né? Naquele livro romanceado lá da cabana, mostra uma mulher como Deus, né? Mas, se a gente for viajar nessa ideia do alemão, é mais ou menos isso. Ele fala que o inconsciente agiu de tal maneira na natureza que criou o mundo, nessa forma de pensar, né? Então, Freud, ele busca alguma coisa nessa linha de pensamento quando ele começa a trabalhar a questão do inconsciente, né? E mais adiante, Jung, que foi discípulo de Freud, vai mais longe, né? Já fala do inconsciente coletivo, dos arquétipos, então foi mais longe. Mas esse alemão aí, ele contribuiu bastante, né? Com essa obra dele, né? A filosofia do inconsciente, né? É algo para a gente pensar, né? Mas quando a gente olha para filósofo falando, para a gente entender a linha de pensamento, tem que viajar junto, né? Então, como eu sou um estudioso das religiões, né? Já li muito sobre o, 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 o budismo tibetano, né? Tem um livro que eu ainda não consegui terminar de ler, é um livro muito, muito extenso, né? Que fala sobre a vida e a morte na visão tibetana, né? Que leva muito para essa linha aí do inconsciente, né? E quando a gente vai para o budismo japonês, trabalha-se mais ou menos nessa linha, né? Mais ou menos nessa linha. Então, o que esse alemão escreveu nesse livro, a forma como ele pensou, ele foi muito distante. Então, ele fala que o inconsciente ele agiu na natureza de forma que até o mundo foi criado pelo inconsciente. Tá? Então, essa foi a ideia dele. Acabou influenciando de alguma maneira Freud, né? Freud lidou muito com a ideia do inconsciente, né? E posteriormente o seu discípulo Jung foi mais longe ainda com essa questão do inconsciente, quando ele trata muito da questão do inconsciente coletivo, tá? Então essa obra aí do alemão não pode ser esquecida, né? E a gente pode dizer que a obra de Freud, né, é uma obra que contribuiu em muito, né, para o surgimento e a consolidação, né, da psicologia clínica, né, do tratamento, né, do divã, né, a psicanálise. Então a gente pode dizer que foi uma grande contribuição de Freud, né, porque através dessa forma de pensar, né, o uso da psicologia clínica, que começa ali com Freud, né, com a psicanálise, mostra que as pessoas, né, lá no seu íntimo, tá, não sabem quem são elas mesmas, né? As pessoas não se conhecem. E as pessoas passam a se conhecer um pouco mais através da psicanálise. Então, grande contribuição de Freud para a psicologia clínica, tá? Grande, grande contribuição mesmo de Freud, né? A psicologia clínica deve muito a Freud, né? Até hoje, as pessoas, por mais bem formadas que sejam, né? Bem estudadas que sejam, bem preparadas para o mundo que sejam, né? Muitas vezes tem que recorrer à psicanálise para se conhecer, porque não se conhece, é natural. E essa linha de pensamento de Freud, né, contribuiu em muito para a psicologia clínica. Por quê? Porque
as pessoas não se conhecem. E através da psicologia, através da psicanálise passam a se conhecer melhor, né? A se conhecer melhor, né? Às vezes eu também, como todo ser humano, né, tenho minhas neuras, né? Hoje eu estava com elas aqui, né? Com todas elas ao meu redor, né? Essa fase de confinamento aí vai tirando a gente do sossego, do eixo, de uma série de coisas, né? Eu tenho uma consulta não, eu tenho um exame para fazer no Instituto Dante Pazzanese, que já está agendado há mais de 6 meses, né? Eu tenho que ir lá fazer exame de sangue, né? Porque ainda no mês de junho eu tenho uma consulta marcada, né? Porque eu controlo pressão, eu controlo diabetes, eu controlo colesterol, eu controlo tudo. Então está tudo marcado. E a coragem, né, de sair de casa e ir para um ambiente hospitalar, embora, né, o Instituto Dante Pazzanese é um instituto cardiológico, que eu acredito que ele não tem ala nenhuma lá de Covid, né, porque a especialidade deles é cardiológica. Mas eu já estou com a minha neura aqui preocupado. Oh, meu Deus, eu vou ter que me expor, né, durante algum tempo dentro de um ambiente hospitalar, né? Porque a gente fala, pô, mas peraí, lá é um hospital cardiológico, tá? Tudo bem. Os médicos, as enfermeiras que trabalham lá, também trabalham em outros hospitais e podem ter contato, né, com a Covid e pode levar para lá. Então, lá estou eu hoje aqui com as minhas neuras pensando aqui, ó, vou ter que enfrentar essa parada aí, né? E a gente já está no confinamento há tanto tempo e a gente começa a vagar nos pensamentos, né? Hoje até eu estava, leio alguma coisa, não leio, vou para o trabalho direto, não vou, né? Porque se bobear, você senta em frente ao monitor e fica o dia inteiro produzindo alguma coisa aí para aula, para trabalho, para prova, para exame, para uma série de coisas. Então é isso, todo mundo em algum momento vai descobrir que não se conhece. E a psicanálise é que contribui para que as pessoas possam se conhecer, né? Então, isso Freud começa a praticar lá atrás, muito antes. Então, a gente tem que, com toda certeza, né, dizer que foi de grande contribuição para a psicologia clínica o trabalho de Freud. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem, né? E continuam não se conhecendo no século XXI. Por mais bem informadas que sejam, né, a gente é muito bom para dizer, falar da vida dos outros, né? Ah, fulano precisa de um tratamento, ah, ciclano precisa. Mas você mesmo, no seu íntimo, ou às vezes a gente sai de uma zona de conforto e briga, e fala, e esperneia e tal. Então, realmente, a gente não se conhece. Freud tinha razão, né? As pessoas não se conhecem. Então, a psicologia clínica deve muito a Freud. Ponto, né? É ponto final, né? Não há como a gente discutir isso, né? Aí, vamos falar um pouquinho de Gestalt, né? Essa teoria da psicologia windiana, né? Que a gente fala que é do experimento, né? Que ela concebe uma nova forma de entender a relação do sujeito objeto e a forma de se pensar a ciência e a psicologia, né? Então, olha só, o grande expoente, né, da Gestalt, né, foi o Max Wittheimer, né? E a história dele começa, né, lá nos primeiros experimentos, né, quando ele está num trem e ele vê tudo do lado de fora passar muito rápido, quando na verdade, né, era apenas uma ilusão. Quem estava em movimento era o trem e ele junto com o trem.
e a partir daí ele começa a fazer os seus estudos, né? Então, ele foi o grande expoente dessa teoria, né? E olha, dessa teoria, né, ele tira, ele cria, né, o termo, né, o chamado fenômeno Phi, né? Phi, mas que a gente pronuncia Phi mesmo, né? Phi, Phi, né? Em que ele fala que é uma ilusão o movimento aparente, né? Como ele dentro do trem, tudo passando muito rápido lá fora, quando quem está muito rápido é ele, né? Então, uma ilusão de movimento ou movimento aparente, tá? Isso significa que a nossa percepção interfere na realidade, quer dizer, aquilo que percebemos interfere naquilo que é real, né? É interessante esse chamado fenômeno Phi, né? A nossa percepção interfere na realidade. Então, com a influência, né, da psicologia da Gestalt, foi criado o cinema e a animação, né? Eu me lembro que quando eu tive o primeiro contato com isso, eu achei super interessante, porque eu já cansei de ver aqueles primeiros desenhos animados na TV. Quando eu era garoto, assistia ao que a gente tinha para ver na TV, em preto e branco. Então a gente assistia aqueles primeiros desenhos animados na TV. E quando você pegava um bloco com um monte de desenhos, né, em sequência, e você folheava rapidamente aquilo, criava uma animação, né? Então a gente pode dizer que essa, né, essa forma de pensar da Gestalt, ela é uma realidade, né? E ela influenciou o cinema e a animação, né? É interessante, né? Criou uma influência. Poxa vida, mas o estudo da Gestalt levou a isso, sim, né? Por quê? Porque é bem assim, a ilusão do movimento, né? A ilusão do movimento, né? É como os grandes ilusionistas, né, apresentam grandes espetáculos, né? Eles enganam as pessoas com movimentos, né? Enganam. É interessante. E a Gestalt, ela, ela começa a descobrir isso tudo lá atrás, né? A questão de, olha, como é possível, né? A gente enxergar uma coisa, mas que na verdade é outra coisa. E nós somos preguiçosos para isso. Se alguém diz para você, olha para essa figura e veja o que você enxerga aí. Você sempre está procurando aquilo que é mais fácil de ver, né? Quer dizer, você é enganado pela aparência, né? Pela ilusão, tá bom? Então, a experiência da Gestalt, ela foi muito importante e continua sendo, né? Foi tão importante que a gente diz que o cinema e a animação, né, elas nasceram a partir das ideias da Gestalt, né? E tudo isso, né, com esse fenômeno chamado Phi, né, que é interessante. A realidade, muitas vezes, ela não é aquela realidade real, ela é aparente, né? E a gente pode experienciar isso todos os dias, né? Você está viajando, quando isso aconteceu lá atrás, né? A gente falava que a velocidade, né, dos veículos era muito pequena, né? É lógico que quando surge a locomotiva a vapor, né, as pessoas estavam habituadas a andar de carruagem ou de carroça, né? Não a mais de 20 km por hora. E de repente a locomotiva a vapor ela começa a ligar cidades na velocidade de 60 km por hora. Hoje nós temos veículos aí, né, dentro de um padrão de normalidade, né,
que viajam a 150, 160 km por hora, embora nas estradas brasileiras a limitação aqui é 120 no máximo. Mas às vezes você está na estrada e passa uma moto a pelo menos uns 220 km por hora. Então é possível, né? A ilusão que se cria, né, para quem está pilotando aquela moto é absurda, né? Tudo passa muito rápido. Mas, na verdade, quem está passando muito rápido é quem está pilotando a motocicleta. É o tal do efeito Phi, né? Então, é interessante, né? Aí a gente vai para uma outra teoria, né? Vamos falar um pouquinho dos humanistas, né? Olha só. Os humanistas, eles começam a trabalhar falando da capacidade humana, né? A capacidade humana é algo ilimitado, né? Então os humanistas começam a pensar na capacidade humana, no desejo humano, né? Naquilo que o ser humano tem como desejo, né? O ser humano buscando a experiência imediata, né? Nós, como seres humanos, somos imediatistas, né? Se você for fazer uma entrevista de emprego amanhã, e a pessoa que te entrevistou fala para você, olha, eu gostei, você foi bem na entrevista e tal, você espera que entramos em contato, pronto. Você já vai entrar em desespero, né? Por quê? Nós somos imediatistas. O ser humano é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam na hora, né? Isso é do pensamento humanista também, né? A compreensão integrada do homem, né? Se a gente voltar lá para trás, lá naquele filósofo chamado São Tomás de Aquino, né? Onde ele dizia o seguinte, ó, a mente humana, né? Não tem, você pode separar ela da matéria. Não. O pensamento humanista, ele procura compreender o homem na íntegra. E é real, né? Se a gente pensar direitinho, olha, pensa numa unha encravada, numa condução lotada, né? O esforço mental que aquele ser humano tem que fazer para se manter quieto ali dentro. Então, o pensamento humanista, ele olha para o homem, né, como um todo, de forma integrada, tá? Então, as teorias humanistas enfatizam bem isso, né? A capacidade humana, né? O desejo humano, né? Uma outra visão, né? Porque quando Freud falou do id, do ego e do superego, diz que o desejo, né? Vem lá do id, a energia muito forte lá do id, e o ego, que é o lado racional, procurando dar respostas para isso, e o superego colocando os padrões morais para interferir. Mas, dentro da teoria humanista, né, o desejo humano, né? Todo ser humano tem um desejo, todas as pessoas. Por mais simples que sejam, por mais humildes que sejam, todas elas têm um desejo. E a partir do momento que a gente consegue concretizar aquele desejo, imediatamente, né, porque nós também somos seres que buscam experiências imediatas, a gente quer uma outra coisa, com toda certeza. Aquele cara que conquistou o ganho financeiro na sua vida e comprar a sua primeira Ferrari, a gente fala, comprou a sua primeira Ferrari, porque com toda certeza, talvez seja a vermelha, mas ele vai querer uma outra de uma outra cor, né? Por quê? Pensamento humanista, né? O homem, ele tem desejos e ele é imediatista, né? Então é isso, pensamento humanista, né? E aí, né, a gente fala que alguns, tem vários, né, mas alguns expoentes dessa linha da psicologia chamada humanista, né? E dentro dessa linha humanista é bem assim, né? Uma das maiores necessidades humanas é ser aceito por outro.
alguém tem que te aceitar, né? Quando você começa num emprego novo, você não conhece ninguém, rapidamente você vai procurar um grupo ou alguém que possa te aceitar naquele momento. É a grande experiência humana, né? Tem pessoas que não têm domínio disso, né? Então, a grande necessidade humana talvez seja a aceitação por outro, né? Muitos não conseguem dominar isso. Muitas vezes a outra pessoa te aceita como amigo e você quer que a outra pessoa te aceite como namorado ou como namorada, sei lá, né? Mas é a grande necessidade humana, né? A aceitação. É da linha de pensamento humanista também, né? E é natural, né, que para que nos aceitem, né, a gente tem que mudar, muitas vezes, transformar nosso comportamento, né, para que a gente possa ser mais agradável aos outros, né, linha humanista, né? Essa linha humanista, ela acreditava, né, na mudança da personalidade das pessoas. As pessoas podem se transformar, as pessoas podem mudar. Pensamento humanista. Ninguém nasce de uma forma e será daquele jeito até morrer. As pessoas mudam, né? Linha de pensamento da escola humanista. E o grande expoente dessa escola, né, humanista, né? Quem foi, né? Foi Carl Rogers, né? Talvez o grande expoente dessa escola. Tá? Então, se a gente olhar para todas as escolas, né, da psicologia, sempre vai ter um que se destaca dos demais, né? Que é o expoente de determinada escola. Na escola humanista, é Carl Rogers. Tá? Carl Rogers. Então, é o grande expoente dessa escola. Tá? Então, são várias escolas, várias linhas de pensamento, né? Mas da linha humanista é Carl Rogers. Tá? Aí vem uma outra teoria que é desenvolvida por Albert Bandura, né? Que ele trata aquela questão lá do reforço vicário, né? A alta eficácia, né? Que é bem assim, o que é o reforço vicário, né? Dentro dessa teoria desenvolvida por Albert Bandura. Olha, que nós aprendemos olhando para os outros, né? É possível aprender olhando para outra pessoa. E a gente cansa de ver isso, né? Se você entrar numa escola de balé, naturalmente você vai ter que copiar a outra pessoa ali para fazer o movimento. Se você entrar num estúdio de yoga, você pode ter até um professor, uma professora lá, mas você vai copiar o movimento dela, né? Que é o reforço vicário, né? O chamado reforço vicário. Se você for treinar karatê, por exemplo, e é bem assim, o karatê é uma escola, né? É um que nós chamamos de arte marcial, onde aquele que é mais novo fica atrás daquele que é mais antigo na prática do karatê, né? E é tudo dividido por fileiras, né? O faixa preta fica lá na frente, o faixa marrom fica atrás. E o faixa marrom, para ele desenvolver mais, ele vai copiar o movimento daquele que está lá na frente. E atrás do marrom tem um amarelo que está copiando o marrom, né? E atrás do marrom tem um verde que está copiando, né, o marrom. E atrás do verde tem um amarelo. E atrás do amarelo tem um azul. E assim vai, né? Um copiando o outro. O chamado reforço vicário dá resultado no aprendizado. Então, essa teoria, né, de Albert Bandura, ele deriva de qual escola, né? Essa linha de pensamento. Ele vai derivar do behaviorismo, né? Ele deriva dali, né? Então a gente fala de muitas escolas, né? Trabalha sobre várias escolas, mas com o passar do tempo nós vamos notando que uma escola deriva
de uma outra escola. Uma linha de pensamento deriva de uma outra linha de pensamento, né? E essa forma do reforço vicário de Alpers Bandura, ele deriva do behaviorismo, né? Então, é natural. Aí, ainda falando, né, da psicologia humanista, né? Qual como é que começa a se trabalhar essa ideia da psicologia humanista, né? Porque ela também vem de uma outra escola, né? Vai derivar de uma outra escola, né? Então, lá de Marshall Rosenberg, ele adapta, né, uma forma de filosofia que era trabalhada no passado, uma filosofia pacifista, e a filosofia, a psicologia humanista, ela vai buscar também na linha de pensamento de Marshall Rosenberg, né, que desenvolveu a filosofia pacifista, e a partir daí os grandes pensadores, né, da psicologia humanista começam a trabalhar novas ideias. Então a gente pode ver o seguinte, olha, vem de onde? Vem de uma filosofia pacifista, né? Se é pacifista, é bem-estar do ser humano, né? Se é bem-estar do ser humano, deriva exatamente daí, né? A psicologia humanista, tá? De Marshall Rosenberg, que ele adapta, né? A filosofia pacifista, tá? E aí, né? Só para a gente se situar na história, né? Em que período da história nós vivemos hoje, né? Uma pergunta para muita gente, né? E é bem assim, né? Hoje, né? O momento de hoje, o movimento atual, a gente pode ver que é contemporâneo, né? Então nós, se algum pensador da nossa época criar alguma coisa, nós dizemos, esse pensador é contemporâneo nosso. O ser contemporâneo é o momento presente, é o que está se vivendo hoje. Então nós, né, estamos dentro de um momento contemporâneo, né? O século XX ficou para trás, entramos no XXI e hoje, né, daqui a 30 anos, né, alguém vai perguntar, mas o que é que foi aquela história da coronavírus? É verdade mesmo que as pessoas ficaram 60, 70 dias enfiados dentro de casa, sem trabalhar, sem ir na escola, tudo isso? Alguém vai falar, não, eu sou daquela época, né? Então, eu sou daquela época, eu vivi, eu passei por aquela experiência, e você que não passou, que está no momento presente, você é contemporâneo de quem viveu aquele momento. Porque quem viveu aquele momento está vivendo o momento atual. É interessante isso. Então, o que a gente tinha que trabalhar a nível de conteúdo voltado para a nossa prova é isso, gente. Então, olha, nós vamos caminhar na prova falando da psicanálise de Freud, né, dos conflitos do superego com id, né? Nós vamos falar da linha do pensamento, né? O grande autor, né, da filosofia do inconsciente, o alemão Karl Eduard von Hauptmann. Então é importante falar da importância da psicanálise, né, na consolidação, né, da psicologia até então, né, e da sua contribuição para a psicologia clínica, né? Aí nós falamos um pouquinho de Gestalt, né? Essa teoria de Gestalt, né, que é interessante, né? A gente fala que a partir, né, do pensamento de Marx Whitmer, né? Que nós começamos a entender o significado desse fenômeno chamado FI, né? Que é o que o FI? Que na verdade, a ilusão, né,
de um movimento aparente. O Phi nada mais é do que isso, né? Aí nós falamos bastante, né, das teorias humanistas, né? Falamos do grande expoente dessa teoria, né, Carl Rogers, né, que é o grande expoente da teoria humanista, né? Aí nós falamos de Albert Bandura, que fala do reforço vicário, né? Que essa teoria dele deriva do behaviorismo, né? Deriva direto disso. Falamos do tempo que vivemos hoje, que é um tempo contemporâneo, e falamos da psicologia humanista, né? De onde ela vem, né? Que é da filosofia pacifista, né? ACP, tá bom? Então é isso, nós demos uma passeada no conteúdo que vai ser o conteúdo da prova. E dessa vez, essa prova é do Paulo. Essa prova não saiu do AVA, essa prova não saiu do livro. Eu peguei o conteúdo e trabalhei o conteúdo para fazer uma prova simples, de fácil entendimento, mas que abordasse assuntos que nós trabalhamos em todas as nossas aulas, tá? Quem for fazer a substitutiva, lá no dia 25, vai pegar 50% desse assunto aqui que nós falamos hoje e 50% lá do primeiro bimestre. O primeiro bimestre tem assuntos mais conceituais, né? Mais assuntos históricos, né? 50%. E o exame, né? Perdão, eu falei besteira. O exame é que tem 50% de cada uma. A substitutiva é total, conteúdo total do primeiro bimestre. Tá bom? E aí eu estou aberto para vocês aí, se quiserem perguntar, vamos lá. Estamos aqui para isso, né? Já, já esgotamos o nosso assunto. Eu falei que hoje eu ia falar um pouquinho lá do último encontro, mas quando eu olhei o último encontro fala da questão da psicologia no Brasil, mas fala da atualidade, né? Onde a psicologia está presente, né? O SUS hoje tem tratamentos psicológicos, tem uma série de coisas, a associação dos psicólogos e por aí vai. Tá? Então eu preferi ficar totalmente por conta do assunto da nossa prova. Eu acredito que eu não tenha contado nenhuma novidade para vocês, porque tudo isso foi amplamente explorado, amplamente falado. Tá bom? Fique à vontade, pessoal. Eu, da minha parte aqui, até água já tomei, porque a goela aqui já secou, né? Vamos lá, gente. Pode perguntar o que quiser perguntar. Estou aqui por conta de vocês. Ninguém quer perguntar nada. Todos quietinhos. Na verdade, eu contei a prova para vocês hoje, hein? Vocês anotaram tudo que eu falei, já deu gabarito. Já está na mão. Né? Já está na mão. É que prova é prova, né? Aula é aula, mas eu procurei trabalhar bem dentro do tema, né? Não fugir do tema em momento nenhum. Tá? A gente poderia falar até de outros assuntos, podia voltar a falar do behaviorismo lá de Watson, do Skinner, da objetividade, do comportamento. A gente só pegou como termo de derivação, né? De uma escola que derivou do behaviorismo, né? Que foi a teoria lá do Albert Bandura, né? Do reforço vicário.
E aí, gente, ninguém quer perguntar nada? É aquilo que eu falei para vocês. Quem aí não fez trabalho e está sem nota no primeiro bimestre, dá tempo, mas mandem logo para mim. Tá bom? Até pedir, falar, olha, não manda nem pro Carlos, né? Aliás, eu tenho que agradecer, o Carlos ajudou demais, tá? Nem mande para o meu e-mail corporativo, porque o e-mail corporativo, né, não é como o e-mail pessoal, né, que bate direto no meu smartphone. Não. Eu tenho que entrar, senha, login, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, a gente tem assuntos rápidos para resolver. E hoje, pelo WhatsApp web, a gente mata a pau, né? Você anexou um arquivo, ele vem para mim, eu abro ele no smartphone, leio na hora, faço minhas anotações e depois eu lanço lá na pontuação, tá bom? Então mandem para o meu WhatsApp. Não tenho receio nenhum de esconder. Se quiserem anotar, né? Vou falar já o número, para quem não tem. 99622 5235. Né? Então, mandem direto para mim. Tá? Eu estou querendo correr com isso para arrumar o que a gente tem que arrumar logo, porque depois a preocupação, eu acho que tem que ser com prova, lançamento de ponto de prova. Não tem jeito, alguns entraram depois, vão ter que fazer a substitutiva, aquela coisa toda. Então, vamos resolver ainda, né, antes do início desse período de prova, para a gente ficar mais tranquilo. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone, perguntar, estamos aqui para isso. Eu vi que o Isânio entrou na reunião. Eu lancei ontem, quando eu fui fazer a limpeza lá da pontuação, eu lancei um trabalho do Isânio do primeiro bimestre, 300 pontos, Isânio. Você estava sem essa pontuação lá. Eu lancei. Professor, Oi. esse trabalho, no caso, foi aqueles que o senhor me pediu para fazer? Entendi. Do William James e da psicofísica? Quem está falando é o Isânio? Aham. Eu acho que você fez todos os trabalhos, Isânio. No caso, Nenhum para essas trás. semanas eu entrei no AVA para responder algumas atividades que tinha lá Então, do senhor, né? mas as atividades do AVA são do AVA, entendeu? Então, procura responder toda a atividade lá do AVA, porque você está pontuando lá no AVA. É automático. Você terminou lá o conteúdo, vai lá e responde o questionamento do AVA. Você pontua lá no AVA. Ah, É tá. outra É porque eu coisa. não respondi antes, porque quando você abre lá, mostra que não, né, não são mais válidas ali as atividades, né? Que tinham prazo de entrega. Aí eu acabei nem respondendo. Mas aí eu tô respondendo só para finalizar mesmo que não valesse Não, nada. tudo bem. Mas eu acredito que alguma coisa vai mudar. Por quê? Alguns entraram depois, né? Que a atividade do AVA estava vencida, né? Eu acho que isso eles vão ter que computar depois, né? Porque entraram depois. Como é que você vai dizer que está fechado aquilo, né? Se o aluno entrou depois, tem que pontuar. Sim, ok. Eu vou responder então, terminar de responder ele lá, professor. Obrigado. Bom, mais alguém? Quem não quiser perguntar e quiser deixar a sala, fica à vontade também, tá? O nosso assunto a tratar hoje, eu procurei explorá-lo ao máximo. Professor, hoje eu tô sem dúvidas, tá? Então eu tô saindo aqui, tá bom? Ótima noite aí pro senhor. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.